alegria, paz e amor. Honrado estar com você. Não pode imaginar. E doutora Núbia, nosso advogado, fundador de muitas fazendas do Senhor Jesus, e uma perita na arte de relacionamento. Ela com o seu convidado hoje, fantástico, vão falar sobre quietude. Na igreja, esta palavra quer dizer apofático. O que quer dizer apofático? Quer dizer, depois de rezar, na liturgia, a gente fica em silêncio. Depois de cantar, a gente fica em silêncio. E como Jesus na montanha, multidão atrás dele, ele ficava orando à noite, quieto, em silêncio. Quietude é nosso tema hoje. Doutora Núbia. É sempre um prazer conversar com vocês nesse horário da manhã, às 8, onde você está começando o dia, talvez tomando o seu café. E nós escolhemos para o tema de hoje, dando sequência a uma série de programas que estamos fazendo sobre relaxamento. E falamos nas semanas passadas sobre sensações corporais, falamos sobre a visão, modo de relaxar com a visão. Vamos falar no próximo programa, nos próximos programas do outro mês, sobre ouvir sons. São coisas tão simples. Sobre quê? Sons, ouvir sons. Ah, ouvir sons. Cada uma dessas coisas que nós fazemos conscientemente nos relaxam. Às vezes um banho, não é? Um banho sentindo o sabonete, sentindo a água morna, tépida, ou água gelada para quem gosta, ou água quente, a gente relaxa. Quando nós não temos consciência do uso dos nossos sentidos, nós explicamos na semana passada que os nossos sentidos estão embotados. A gente vê, mas não enxerga. E quando nós tomamos consciência da nossa visão, da nossa audição, do nosso paladar, quantas alegrias eles nos trazem. Eu li uma história recentemente de um homem que estava querendo se suicidar. Ele estava com uma pequena dívida, mas estava nervoso. Na sua imaginação, ele multiplicou essa dívida para muito grande e queria se matar. E ele foi procurar um psicólogo para ele conseguir alguma palavra de amiga. Depois foi até um sacerdote e falou na sacristia: eu quero me matar. Ele falou: você tem um espelho aí? Ele falou: por quê? Você tem um espelho? Ele falou: tenho. Não sei de onde que ele tirou o espelho, foi do bolso. Ele disse: olhe para seus olhos. Quanto vale esses olhos? Quanto você dá por ele? 200 milhões? Ele falou: não. E os seus ouvidos, por quanto você vende? Por nada. Tudo isso são bênçãos da sua vida. E nós enfocamos muito no programa passado. Nós temos bênçãos, nós temos graças, nós temos alegrias e não estamos abrindo os olhos. Estamos mortos vivos. Eu gostei muito desta ideia de espelho. Eu nunca pensei nisso. O preço dos olhos, né? Não pagamos, né? Então o padre concluiu com ele: você vai embora, meu filho, você é uma bênção da cabeça aos pés. Nós somos uma bênção. E para falar hoje sobre isso, nós convidamos Geraldo. Geraldo é nosso amigo, é voluntário da obra do Padre Haroldo há muitos anos, é um comerciante e que mais? Eu sei que está esperando uma netinha, nosso amigo, trabalha com jovens, e ele vai falar hoje sobre a quietude. E depois eu complemento algumas coisas e Padre Haroldo também. Vamos lá, Geraldo, muito bem-vindo em primeiro lugar. Bom dia. E fique à vontade explicando as suas ideias sobre quietude. Quietude. Assim como a maioria das pessoas, eu também, durante boa parte da minha vida, eu estive à procura de Deus, né? Eu estava na estrada à procura desse Deus. E o sadhana, a palavra sadhana é um caminho para Deus. E como todo mundo que se encontra em alguma dificuldade, eu também um dia entrei numa farmácia para comprar um remédio para dormir. E tinha um cartaz convidando para um curso sadhana. E me chamou a atenção porque era uma Padre Haroldo e equipe.
E eu tinha feito um TLC, né, um treinamento de liderança cristã nos meus 18 anos. E eu falei, mas eu não conhecia o Padre Haroldo. E eu fui conhecê-lo. E eu fui para esse curso, não esperava muito dele, tanto é que na sexta-feira, quando começou o curso, eu não tinha muita expectativa. Mas no sábado de manhã, num relaxamento, eu me senti assim tocado. Eu me senti extremamente bem. E alguma coisa assim me chamava para a minha serenidade. Seja sereno e conheça que eu sou o seu Deus. E aquelas palavras eram dirigidas para mim. No universo das coisas que estavam acontecendo na minha cabeça, a minha mente, ela se parecia com um campo de batalha, né? Os meus pensamentos, eles viviam se degladiando com outros novos pensamentos. E eu precisava me tornar sereno, tomar consciência das coisas que eu poderia resolver. Eu tinha que dividir os meus problemas em pequenos pedaços e começar a resolvê-los. E a quietude, né, o buscar dentro de mim as respostas, ela foi me aproximando do Deus que eu procurava, das pessoas que faziam parte da minha relação, da minha vida, do meu trabalho. E eu comecei a vê-las com outros olhos. Eu comecei, assim como você falou, né, eu peguei o meu espelho e olhei dentro de mim e falei, puxa vida, eu construí tanta coisa boa até agora, só que eu precisava ver. Especificamente nesse exercício que me tocou profundamente, Jesus pergunta para o leproso que está na beira da piscina, né, na piscina traumática, ele fala assim, o que você quer que eu faça por você? Ele pergunta para o leproso. Só que o meu Jesus, aquele Deus que eu buscava, ele estava lá nas páginas do Evangelho, lá atrás. Era uma coisa assim muito distante de mim. E quando eu mergulhei dentro da minha capacidade de pensar nas coisas de Deus, eu trouxe esse Jesus para perto de mim. E eu ouvi ele perguntar bem claro, bem sereno. Ele me perguntou, o que você quer que eu faça para você? E eu disse a ele, eu quero ficar bom. Eu tinha depressão, eu tinha insônia. Essas coisas eu achava que elas eram minhas, né? Eram meus problemas, minhas dores de cabeça. E quando eu ouvi Jesus perguntar para mim, né, foi muito nítida essa pergunta para mim, e eu falei, eu quero ficar bom. E as coisas começaram, não foi assim, uma coisa assim, cinematográfica, não foi assim com efeitos especiais, foi na quietude, né? No livro de Elias, né, ele sobe na montanha para procurar Deus, e ele não vê Deus no trovão, ele não vê na tempestade, ele não vê no fogo, mas quando sopra uma suave brisa, ele entende, aí ele se recolhe, e aí ele percebe a presença de Deus. Essa foi a quietude, o que me levou a buscar mais o Deus que existia dentro de mim. Ok. Então, o que o Geraldo está procurando mostrar é a quietude. O que é esta quietude? Quando a gente entra em oração, a gente procura ficar quieto durante alguns minutos. E o que quer dizer esse quieto? Ficar sem se mexer. É terrível, não é? Dá vontade de coçar, dá vontade de se mexer, dá vontade... Nos retiros budistas, as pessoas que vão fazer esse curso, e nós tivemos oportunidade, eu tive a oportunidade de fazer um curso budista, a gente fica numa posição ereta, sentado, às vezes até ajoelhado, não é? E o mestre passa com uma varinha. E se a gente se mexe ou fica torto, eles dão uma varadinha ali, não é? E ficar sem se coçar algumas horas é terrível, não é? É uma questão de costume, de hábito. Ninguém vai começar fazendo meia hora por dia. Eu já faço meia hora porque eu pratico há muitos anos. E mesmo assim, às vezes, eu tenho vontade de mexer, mas eu encurtar os 30 minutos. Mas você começa com 5 minutos, com 10 minutos. Então, nós estamos dando a Deus a oportunidade de trabalhar em nós. Quando nós ficamos quietos, nós ficamos parados, nós ficamos sem mexer. Padre, o que o senhor gostaria de falar? Estamos falando e não dando oportunidade para o senhor falar. Deixa eu só falar uma coisa, se não der dessa vez, dá na outra. Tinha uma porção de pessoas sentadas à mesa e falando sobre saúde. E tinha um fulano lá quieto, não falava nada. Aí perguntaram para ele, por que o senhor não fala sobre saúde? Ele falou, porque eu sou médico. Então, vamos lá. Eu tenho um grande prazer de viver com muitas pessoas. Senhor Geraldo ajuda a dar palestras lá. Doutora Nubia fundou muitos lugares para estes alcoólatras e drogados. Mas diariamente eu tenho o prazer de dar uma palestra a eles, mais ou menos 40 minutos, uma hora.
Geraldo dá cada sexta-feira. Eles gostam tanto das palestras dele. Mas é o ponto. Em vez de falar muito, eu dou uma pequena ideia e depois eu falo com eles. Pense, fica quieto, pense o que estou falando. Por exemplo, vocês estão aqui, é carnaval. Pense onde você estava na última carnaval. O que você está fazendo? O que estava? Bebendo, jogando, roubando, brigando. Pense. E pense agora. Pense o que está fazendo aqui. E ficamos em silêncio. E quando acho que eles têm pensado bastante, eu começo como outra ideia. Eu dou 3 ideias em uma hora, com muito quietude do que eles gostam. Mas vamos ver mais sobre isto em poucos segundos. Nós vamos, nesse segundo bloco, começar falando sobre o livro Relaxe Viva Feliz, que é das edições Loyola. E se você tem interesse em aprender a relaxar, existem nesse livro algumas técnicas. E as principais são o relaxamento físico e o relaxamento mental. E se você quer aprender através de áudio, nós temos 2 CDs. É o CD número 1, Relaxe Viva Feliz, e os 2 são Relaxe Viva Feliz. Só que o número 1 é o relaxamento físico e mental. E no segundo é um relaxamento para projetar luz para o corpo. São o livro da Loyola e os CDs das Paulinas. Então, nesse segundo bloco, nós vamos relaxar um pouco. Vou pedir que você se coloque numa posição confortável, olhos fechados, mãos sobre o colo, com as palmas voltadas para baixo e fique tranquilo. Nós vamos meditar sobre a quietude. E para se aquietar, nós iniciamos com exercícios aprendidos nos programas anteriores. Um deles, o penúltimo, foi o exercício das sensações corporais, ou seja, sentir o corpo. Existem algumas áreas do corpo que nós nunca sentimos, algumas ou muitas. Eu gosto de lembrar que uma das sensações faladas, que muitas pessoas nunca sentiram, é do espaço entre o lábio superior e as narinas, onde existem, como em todas as outras áreas do corpo, sensações de trilhões de sensações. Presta atenção nesta área, entre o lábio superior e as narinas. Você pode fazer isso por poucos segundos. Você pode passar para outra área do seu corpo, por exemplo, para as orelhas. Sinta as suas orelhas. Primeiro a direita, depois a esquerda. E perceba nelas algo que você nunca sentiu. Sentir, experimentar essas sensações leva a relaxar. Leva-o a ficar vivo. Sentir conscientemente. Sentir os lábios. Sentir as pálpebras. Sentir os olhos semicerrados.
você pode fazer isso sozinho por sua conta. Descendo através das diversas partes ou diversas áreas do corpo. Percebendo em algumas áreas que tem um branco, que você não sente nada. Sente no corpo como um todo. E usando a expressão, sinta o que você ainda não sentiu. Algum lugar. Esse é um exercício de consciência. A vida consciente é a única que vale a pena ser vivida. O resto não é vida. E agora que você está relaxando e sentindo, procure ficar quieto, sem se mexer. A isso chamamos de quietude. A princípio custa ficar sem se coçar, ficar sem mover as pernas, os braços. E requer paciência, perseverança, disciplina. Quando você se aquieta, você está dando a Deus a oportunidade de trabalhar em você. Eu vou pedir que nessa quietude faça uma pequena oração. E dentro de poucos instantes, eu vou pedir que você abra os olhos e comente com a pessoa ao seu lado o que você sentiu. Lembre-se que a palavra não é pensar, é sentir. Pode abrir os olhos e eu vou pedir ao padre que faça seus comentários e depois o Geraldo, padre. Certo, eu vou ser breve para que Geraldo possa falar mais. Mas tem tantas oportunidades de ficar quieto. Uma oportunidade é quando você vai dormir. Relaxe primeiro, fica quieto e logo o corpo vai alfa, beta, theta, delta e vai em paz, descansando. Tem muito mais para falar, mas eu quero ouvir o Geraldo. Um dia você falou num curso sobre a quietude no trânsito. A gente está dentro do carro, o sinaleiro fecha. É um ótimo momento para você experimentar o benefício da quietude. Em vez de ficar irritado com quem está do seu lado, buzinando, olhando para o sinal vermelho, se aquiete. O tempo passa rapidinho e você começa a ter uma visão diferente daquilo que vai acontecer dali para frente. São coisas pequenas, você pode observar um pássaro, ver uma árvore. Às vezes a gente fica mais atento a um buraco, né, que incomoda, que atrapalha, do que numa árvore que tem flores, que te transmite uma sensação de paz, da presença de Deus naquele momento da sua vida. São coisas que eu ouvi e comecei a praticar lentamente. E quando eu percebi, eu estava fazendo aquilo lá automaticamente. Então, padre, e o senhor, como é que o senhor pratica também, quietude? Como é? Como que o senhor pratica quietude? Cada vez que vou no médico, eu fico na sala esperando e
fico pensando. Eu aproveito para meditação e ficar quieto. Quando eu tenho um jovem que guia o carro para mim, e quando estou indo a nossas fazendas e outros lugares, eu não falo. Eu sento ficando na presença de Deus, movimentando este ciclo somático, pensando na Santíssima Trindade, a Virgem Maria. Mas lembra, eu sou sacerdote, eu não tenho problemas, não tenho filhos, não tenho família, não tenho nada de obrigação. Todo mundo só me dá coisas e é muito mais fácil para mim ficar quieto, acho que, do que outras pessoas. Mas vou deixar você terminar nesses poucos segundos que temos. Então, se nós conseguirmos trazer as crianças para a prática desses exercícios, nós vamos ter surpresas muito grandes. Parece que as crianças estão distantes, não é? Há pouco tempo atrás, eu pedi o Ibope do nosso programa aqui para a Rede Vida e fiquei muito surpresa, muito, que algumas crianças acompanham nossos programas. Quando eu ia poder pensar nisso? E muitos jovens. Eu achava que fossem só os adultos, as pessoas de meia idade. Não, crianças também. Desde cedo, é bonito. É interessante ensiná-las a se aquietarem, a também pensar nessa dimensão interior. Eu tenho diversos livros e nas capas já começam mostrando a beleza de ver as criancinhas, ou as crianças, não necessariamente as pequeninas, não é? Meditando. E nesse nosso próximo programa, o Geraldo vai falar sobre a nossa infância e como nós podemos levar a meditação até lá. Reze por nós, saiba que nós rezamos para você.